Meu filho disse que eu não era bem-vindo no Natal. Então, cancelei o consórcio do carro dele que eu pagava. 3 dias depois, ele estava na minha porta, chorando feito criança. Meu nome é João, tenho 68 anos, e essa história que vou contar para vocês ainda dói no peito. Mas preciso dividir com alguém, porque às vezes a gente carrega tanto peso sozinho que esquece que tem gente que pode entender nossa dor. Vocês que estão me ouvindo agora talvez já passaram por algo parecido, ou conhecem alguém que passou. A vida ensina que a família nem sempre é aquele porto seguro que a gente imagina quando os filhos são pequenos. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Se essa história tocar seu coração de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. Era novembro quando tudo aconteceu. Eu morava sozinho fazia uns 2 anos, desde que minha Irene faleceu. Casa simples, mas limpa, organizada do jeito que ela gostava. Sempre fui eletricista, trabalhei a vida toda com as mãos, consertando a luz dos outros. Nasci aqui mesmo em Londrina, no Paraná, num tempo em que as casas ainda tinham quintal grande e todo mundo se conhecia na rua. Cresci vendo meu pai trabalhar na roça até os dedos sangrarem, e aprendi desde cedo que homem de verdade não reclama. Homem de verdade faz o que precisa ser feito pela família. Quando meu filho André nasceu, em 1981, eu prometi para Irene que ele ia ter tudo que eu não tive. Escola boa, roupa limpa, comida na mesa todo dia e, principalmente, presença. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, então eu sabia o que era crescer sem aquela figura masculina por perto. Trabalhei dobrado durante toda a infância dele. Tinha meu emprego fixo numa empresa elétrica, mas nos fins de semana eu fazia serviços extras, reformas, instalações em casas de conhecidos. Tudo para que ele nunca precisasse trabalhar estudando, como eu precisei. E o André cresceu, formou-se em administração, conseguiu um emprego bom numa empresa grande. Casou com a Fernanda, uma menina boa, educada. Tiveram 2 filhos lindos, meus netos, Mateus e Sofia. Eu me derretia só de ver aquelas crianças. Todo domingo eles vinham almoçar em casa. A Irene fazia aquele frango assado que era a especialidade dela. Eu brincava com os netos no quintal e por algumas horas a casa voltava a ter vida, risada, barulho de família. Mas a vida tem dessas. A Irene começou a passar mal, aquelas dores que ela fingia que não tinha para não me preocupar. Quando descobrimos o câncer, já estava avançado. Foram 2 anos de luta, hospital, tratamento, eu correndo atrás de médico, vendendo tudo o que podia para pagar os remédios que o SUS não cobria. O André ajudava quando podia, mas ele tinha a família dele, as contas dele. Eu entendia. Nunca pedi nada. Sempre me virei sozinho. Quando a Irene partiu, em 2022, algo morreu em mim também. A casa ficou silenciosa demais. O André vinha menos, sempre com desculpa do trabalho, dos meninos, da correria. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Moço tem a vida dele, né? Mas no fundo mesmo, eu sentia que algo estava mudando entre nós, e eu não sabia bem o que. Foi aí que resolvi ajudar ele com o carro. O André sempre quis ter um carro melhor, mais novo. Estava com aquele Corsa velho, cheio de problema, e eu via como ele ficava chateado quando o carro deixava ele na mão. Um dia, conversando, ele comentou sobre um consórcio de uma Civic que tinha visto, mas que não cabia no orçamento dele. Pai, se eu tivesse condições, era esse carro que eu comprava. Mas com 2 crianças, aluguel, escola particular dos meninos. Não pensei 2 vezes. No dia seguinte, fui na concessionária e fiz o consórcio no meu nome. R$ 540 por mês, durante 5 anos. Para quem ganhava uma aposentadoria de pouco mais de R$ 2.000, não era pouco dinheiro. Mas era meu filho, né? Era para ele ter um carro seguro, confiável, para levar meus netos. Quando contei para ele, vi lágrimas nos olhos dele. Pai, eu não sei como agradecer. Vou te devolver cada centavo assim que puder. Eu disse que não precisava, que pai não empresta, pai dá. Nos primeiros meses, ele ficou mais presente. Ligava para agradecer, trazia os meninos para me visitar, até parecia que tinha voltado aquele tempo bom.
Mas conforme o tempo foi passando, as visitas foram diminuindo de novo. As ligações ficaram mais espaçadas. Quando eu ligava, sempre tinha alguma coisa. Pai, estou numa reunião. Pai, as crianças estão fazendo bagunça. Pai, a Fernanda não está se sentindo bem. Eu pagava aquelas parcelas religiosamente todo mês. R$ 540 que eu tirava da comida, do remédio, das pequenas coisas que um homem da minha idade precisa. Mas eu pagava feliz, pensando que estava ajudando meu filho, pensando que aquilo nos mantinha conectados de alguma forma. Cada vez que eu via ele passar na rua com o carro, meu coração se enchia de orgulho. Aquele ali é meu filho, com o carro que eu estou pagando para ele ter. Mas outubro chegou. E com outubro chegou a conversa que mudou tudo entre nós. O André veio me visitar numa quinta-feira à tarde. Chegou meio constrangido. Não aceitou nem o cafezinho que ofereci. Ficou andando pela sala, mexendo no celular, até que falou: Pai, preciso conversar uma coisa com o senhor sobre o Natal. Eu era movimento demais para o Natal da minha própria família? Fiquei parado ali no meio da sala, segurando a xícara de café que ele havia recusado, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Mas André, é Natal. Sempre passamos o Natal juntos. Desde que você era pequeno, desde que os meninos nasceram. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Ele evitou meu olhar. Ficou mexendo no celular, como se aquilo fosse apenas um detalhe, uma mudança pequena na rotina. É que a Fernanda está estressada com o trabalho. Os meninos estão numa fase difícil na escola. E ela acha que seria melhor algo mais reservado esse ano. O senhor entende, né, pai? Família pequena, menos correria, menos coisa para ela se preocupar. Menos coisa para ela se preocupar. Eu nunca fui um problema. Nunca dei trabalho. Sempre cheguei na casa deles com as mãos vazias. Nunca. Sempre levava alguma coisa, um doce para os netos. Às vezes até ajudava nas despesas quando via que estava apertado para eles. Eu queria gritar. Queria perguntar desde quando eu virei um estorvo na vida dele. Mas engoli o orgulho e tentei argumentar. Filho, mas eu sou o avô das crianças. Elas vão sentir minha falta. E eu já até pensei no que ia dar de presente para elas esse ano. Vi um lampejo de algo no olhar dele. Talvez fosse culpa. Talvez fosse irritação. Pai, as crianças vão entender. E os presentes o senhor pode dar depois, em outro dia. Não precisa ser no Natal necessariamente. Não precisa ser no Natal necessariamente. Como assim não precisa ser no Natal? Natal é família junta. É abraço. É a criança acordando cedo para ver o que o Papai Noel trouxe. É o cheiro da ceia. É todo mundo sentado na mesma mesa. É contar história. É rir das travessuras dos netos. Desde quando o Natal virou uma data opcional para uma família? Sentei na poltrona que era da Irene, aquela que ela ficava vendo televisão nos últimos meses de vida. André, eu não entendo. O que é que eu fiz de errado? Por que vocês não querem mais minha presença? Ele suspirou. Daquele jeito que as pessoas suspiram quando acham que você está sendo dramático demais. Pai, não é isso. É só que as coisas mudaram, sabe? A vida está corrida. As crianças têm outras prioridades agora. Têm os amiguinhos, têm os joguinhos. Outras prioridades. Amiguinhos. Joguinhos. Eu estava sendo substituído por joguinhos. Um homem que trabalhou 40 anos para dar o melhor para o filho, que está pagando o carro que ele dirige todos os dias, que criou ele com tanto carinho, estava sendo substituído por joguinhos no celular. E se eu for só para o almoço, só para dar os presentes para as crianças e já vou embora? Não preciso ficar para a ceia. A humilhação de ter que implorar para participar do Natal da minha própria família estava me corroendo por dentro. Mas eu estava disposto a qualquer coisa para não passar o Natal sozinho pela primeira vez na vida. O André balançou a cabeça. Pai, a gente já conversou sobre isso. A decisão já está tomada. O senhor vai entender com o tempo. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não foi apenas o coração que se partiu. Foi algo mais profundo. Foi a certeza de que o menino que eu embalei no colo, que eu levei no ombro para ver o jogo do Londrina, que eu ensinei a andar de bicicleta, que chorou no meu peito quando levou o primeiro fora da namoradinha na escola, esse menino havia se tornado um estranho que me via como um peso, como um inconveniente. Tá bom, filho. Se é isso que vocês querem, tudo bem. Minha voz saiu calma, mas por dentro era um furacão. Ele pareceu aliviado, como se esperasse mais resistência. O senhor é compreensivo, pai.
Ano que vem a gente se organiza melhor, quem sabe? Ano que vem. Como se eu fosse uma visita que pode ser reagendada para quando for mais conveniente. Depois que ele foi embora, fiquei sentado naquela poltrona até escurecer. Não acendi a luz, não liguei a televisão. Não fiz nada. Só fiquei ali, tentando entender onde foi que eu errei como pai. Será que mimei demais? Será que não fui rígido o suficiente? Será que ao tentar dar tudo para ele, acabei criando um filho que não sabia dar nada em troca? Na cabeça, passavam todas as memórias. O André pequeno, correndo pela casa gritando, "Papai, papai!", quando eu chegava do trabalho. O André adolescente me pedindo conselhos sobre as meninas, sobre o futuro, sobre qual faculdade escolher. O André jovem, orgulhoso no dia da formatura, me chamando para a foto com a família. O André casado, me apresentando como meu pai, que sempre fez tudo por mim. Onde foi que esse André se perdeu? Quando foi que eu deixei de ser o herói dele para virar o incômodo? Durante a noite, não consegui dormir. Ficava pensando no Natal que estava chegando. Pela primeira vez em 68 anos, eu ia passar o Natal sozinho. Nem ao menos quando era solteiro eu passava sozinho. Sempre tinha algum amigo, alguma família que me convidava. E agora, com família, com filho, com netos, eu ia ficar sozinho em casa, vendo televisão, comendo qualquer coisa que eu conseguisse preparar. No dia seguinte, acordei com uma clareza estranha na cabeça. Fui até o quarto onde eu guardava os papéis importantes, abri a gaveta e peguei o contrato do consórcio. R$ 540 por mês. 27 parcelas já pagas. Ainda faltavam 33. Mais R$ 17.000 que eu ia tirar da minha aposentadoria para um filho que não me queria nem no Natal. Olhei para aquele papel e uma pergunta ecoou na minha cabeça. Por que eu estou pagando um carro para alguém que não quer minha presença na própria casa? Por que estou me sacrificando por alguém que me vê como um problema a ser resolvido? A Irene sempre dizia que eu era bom demais, que às vezes bondade demais vira fraqueza. Talvez ela estivesse certa. Sabe o que mais doía? Não era só ser excluído do Natal. Era lembrar de tudo que eu fiz por aquele menino e ver como ele tinha esquecido. Passaram-se alguns dias desde nossa conversa, e eu não conseguia tirar da cabeça uma lembrança específica que me atormentava. Foi quando o André tinha uns 15 anos, e aconteceu algo que mostrou o tipo de pai que eu sempre tentei ser. Era um sábado de manhã, lembro como se fosse ontem. A Irene estava estendendo roupa no quintal quando tocou o telefone. Era a mãe do Rodrigo, melhor amigo do André na época. Ela estava desesperada, chorando no telefone. "Seu João, pelo amor de Deus, o senhor pode ir buscar os meninos na delegacia? Eles foram pegos bebendo no centro da cidade." Meu coração disparou. André bebendo? Meu filho, que eu sempre conversei sobre os perigos da bebida, que eu sempre tentei educar direito? Não hesitei nem um segundo. Larguei tudo e saí correndo para a delegacia. Quando cheguei lá, vi os dois sentados num banco, cabisbaixos, com cara de quem sabia que tinha feito besteira. O delegado me explicou que eles foram pegos com uma garrafa de pinga na praça, claramente embriagados, perturbando o sossego. Seu filho teve sorte, seu João. Se fosse hoje em dia, com essa lei seca mais rigorosa, seria bem pior. Assinei os papéis, peguei os meninos e saímos. No carro, o silêncio era ensurdecedor. O Rodrigo chorava baixinho, preocupado com a reação dos pais. Mas o André estava com uma cara de desafio que eu nunca tinha visto nele. Quando chegamos em casa, mandei ele para o quarto e disse que depois a gente conversaria. A Irene estava furiosa. "João, você precisa dar uma surra nesse menino. Ele precisa aprender que não pode fazer isso." Mas eu sabia que bater não ia resolver nada. Esperei umas 2 horas, deixei os ânimos se acalmarem e fui conversar com ele. Bati na porta do quarto. "André, posso entrar?" Ele resmungou um "pode", mal-humorado. Sentei na beirada da cama dele. Ele estava deitado de bruços, fingindo que não queria conversa. "Filho, olha para mim." Ele virou, mas com aquela cara emburrada de adolescente rebelde. "Eu não vou brigar com você. Não vou dar sermão. Só quero saber uma coisa. Por que você fez isso?" E então ele desabou. Começou a chorar que nem criança e me contou tudo. Na escola, ele estava sendo zoado pelos colegas porque era certinho demais, porque nunca tinha bebido, nunca tinha feito nada errado. Os meninos ficavam chamando ele de filhinho de papai, de santinho.
Ele se sentiu pressionado a provar que era normal como os outros. Pai, eu só queria que eles parassem de me zoar. Eu só queria ser aceito. Naquela hora, eu entendi que meu filho não estava sendo rebelde por maldade. Ele estava sofrendo, tentando encontrar o lugar dele no mundo, tentando ser aceito pelos outros. E sabe o que eu fiz? Não puni ele, não tirei a mesada, não proibi ele de sair. Eu abracei ele e disse: Filho, você não precisa provar nada para ninguém. Você é mais homem sendo fiel aos seus princípios do que cedendo à pressão dos outros. Mas a história não acabou aí. No domingo seguinte, fui até a casa do pai do Rodrigo, seu Antônio, um homem bom, mas meio durão. Quando cheguei lá, ouvi os gritos de dentro da casa. Ele estava dando uma surra no menino que achava longe. Bati na porta, pedi para conversar com ele. Antônio, posso falar uma coisa? Nossos filhos erraram, mas eles são bons meninos. O que você acha de a gente conversar com eles juntos, explicar os perigos da bebida, ao invés de só punir? Seu Antônio parou de gritar. João, você tem razão. A gente estava na mesma idade quando fez besteira parecida. Chamamos os dois meninos, sentamos na mesa da cozinha e tivemos uma conversa de homem para homem. Falamos sobre responsabilidade, sobre as consequências de nossas escolhas, sobre pressão dos amigos. No final, os dois estavam chorando, não de medo, mas de entendimento. Sabe o que aconteceu depois disso? O André nunca mais deu problema com bebida. Nunca mais. Ele aprendeu a dizer não quando precisava, aprendeu a se valorizar. E sempre me agradecia por ter conversado com ele ao invés de ter batido. Pai, obrigado por ter me tratado como gente naquele dia. Obrigado por ter me entendido. Durante anos, essa foi uma das histórias que ele mais contava sobre mim. Quando apresentava namoradas para a família, quando conversava com amigos, ele sempre falava: meu pai é diferente. Ele não me educou na base da pancada. Ele me educou na base da conversa, do entendimento. Eu ficava orgulhoso de ouvir isso. Pensava que tinha criado um filho que valorizava diálogo, compreensão, família. E agora? Onde estava aquele menino que me agradecia por ter sido compreensivo? Onde estava o homem que dizia orgulhoso que eu era diferente dos outros pais? Como é que alguém que foi criado com tanto amor, com tanta paciência, consegue excluir o próprio pai do Natal da família? Fiquei pensando nisso durante dias. Será que eu errei sendo compreensivo demais? Será que deveria ter sido mais rígido, mais durão, como o seu Antônio no começo? Mas não, isso não fazia sentido. O André se tornou um homem responsável, trabalhador, bom pai para os próprios filhos. O problema não era como eu eduquei ele. O problema era que ele tinha se esquecido de quem eu era, do que eu representava na vida dele. Uma tarde, estava organizando umas fotos antigas quando encontrei uma que me arrepiou. Era do Natal de 2019, último Natal que a Irene passou com a gente. Todo mundo estava junto na mesa. Eu, ela, André, Fernanda e os meninos ainda pequenos. Todo mundo sorrindo, abraçado. O André estava do meu lado, com a mão no meu ombro, sorrindo daquele jeito genuíno que eu há tempos não via mais. Olhei para aquela foto e me perguntei: o que mudou? O que fez com que aquele homem que sorria ao meu lado virasse alguém que não me quer nem no Natal? A morte da Irene? O fato de eu ter ficado sozinho? Será que eu virei um lembrete incômodo da mortalidade para ele? Será que minha presença o lembrava de que um dia ele também vai ficar velho? Também vai depender dos filhos? Ou talvez fosse mais simples que isso. Talvez ele tenha se acomodado. Talvez tenha se acostumado com o fato de que eu sempre estaria ali, sempre disponível, sempre pagando as contas dele, sempre entendendo, sempre perdoando. Talvez ele tenha me dado como garantido, como uma coisa que estaria sempre ali, não importa como me tratasse. Naquela noite, peguei o telefone e quase liguei para ele. Quase. Tinha preparado um discurso na cabeça. Filho, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas a gente sempre foi uma família unida. Vamos conversar direito sobre esse Natal. Mas na hora de discar, algo me impediu. Era meu orgulho? Era cansaço? Era a certeza de que ele não ia mudar de ideia? Guardei o telefone e fui para a cozinha preparar um café. Enquanto a água esquentava, olhei pela janela e vi o André passando na rua com um Civic. Aquele carro bonito, limpo,
que eu estava pagando religiosamente todo mês. Ele passou devagar, quase parando na frente de casa, como se fosse entrar. Por um segundo, meu coração disparou. Talvez ele tivesse mudado de ideia. Talvez tivesse vindo se desculpar, me convidar para o Natal. Mas ele só diminuiu a velocidade e continuou. Nem acenou, nem olhou para a casa. Só passou. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão que ia mudar tudo. Na segunda-feira de manhã, acordei com uma determinação que há muito tempo não sentia. Não era raiva, não era vingança, era clareza. Uma clareza fria e calculada sobre o que eu precisava fazer. Tomei meu café, me arrumei direito, camisa social, calça boa, sapato engraxado, e saí de casa com destino à concessionária onde tinha feito o consórcio. Durante o caminho de ônibus, fiquei pensando se estava fazendo a coisa certa. Será que não estava sendo precipitado? Será que não deveria dar mais uma chance para o André? Mas então me lembrava da conversa, daquele jeito dele falando que eu não era bem-vindo no Natal, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se eu fosse um móvel velho que estava atrapalhando a decoração nova da casa. Cheguei na Honda e pedi para falar com o gerente. Seu Marcos, um rapaz novo, educado, que sempre me tratou bem quando eu ia pagar as parcelas. Seu João, como vai? Veio pagar a parcela? Mas ainda não venceu, né? Sorri e disse que queria conversar sobre o contrato. Ele me levou para a sala dele, ofereceu água, café. Gente boa aquele menino. Seu Marcos, eu preciso cancelar o consórcio. Ele me olhou surpreso, pegou os papéis no computador. Mas seu João, o senhor está em dia com tudo. Já pagou mais da metade. Aconteceu alguma coisa? Expliquei que tinha mudado de ideia, que não precisava mais do carro. Ele tentou me convencer a continuar. Olha, seria uma pena desistir agora. O senhor já investiu tanto dinheiro. Mas minha decisão estava tomada. Assinei os papéis, recebi o valor que tinha direito de volta. Bem menos do que paguei, claro, mas era o que tinha. Saí de lá com um cheque no bolso e uma sensação estranha no peito. Não era alívio, não era tristeza. Era uma mistura de liberdade com melancolia. No caminho para casa, parei na padaria do seu José, onde sempre comprava pão. E aí, João, como é que está? Seu José era um português velho, que chegou no Brasil na mesma época que eu nasci. A gente sempre batia um papo quando eu ia lá. José, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele parou de organizar os pães e me deu atenção total. Seus filhos, eles visitam o senhor? Seu José suspirou fundo. João, meu amigo, eu tenho 3 filhos. Um mora em São Paulo, outro em Portugal e um aqui mesmo em Londrina. Sabe quantas vezes eles me visitaram esse ano? Posso contar nos dedos de uma mão. Ele se apoiou no balcão, com aquela expressão de quem já passou por muito na vida. Mas sabe o que eu aprendi, João? A gente não pode ficar esperando que os filhos sejam gratos. Gratidão não é hereditária. A gente criou eles para serem independentes, para seguirem a vida deles. Se eles se esquecem da gente no caminho, é a natureza humana. Dolorosa, mas é. Suas palavras mexeram comigo mais do que eu esperava. Você acha que eu errei como pai, José? Ele me olhou com aqueles olhos de quem já viu muita coisa nessa vida. João, você é um dos homens mais decentes que eu conheço. Se seu filho não reconhece isso, o problema não é seu, é dele. Comprei meu pão e saí de lá com essas palavras ecoando na cabeça. Quando cheguei em casa, o telefone estava tocando. Era o André. Meu coração deu uma disparada. Será que ele tinha mudado de ideia sobre o Natal? Será que tinha sentido remorso? Atendi com uma expectativa que eu tentei esconder na voz. Pai, o senhor está em casa? A voz dele estava diferente, tensa. Estou, filho. Por quê? Houve uma pausa do outro lado da linha. Pai, eu preciso passar aí. Aconteceu uma coisa estranha. A concessionária me ligou dizendo que o consórcio foi cancelado. Deve ter sido algum erro no sistema. O senhor não mexeu em nada, né? Meu coração bateu forte. A hora da verdade havia chegado mais rápido do que eu imaginava. Não foi erro, André. Fui eu que cancelei. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Demorou uns 10 segundos até ele falar alguma coisa. Como assim o senhor cancelou? Pai, isso não pode estar certo. Deve ter sido algum mal-entendido. A negação na voz dele era clara. Ele não conseguia acreditar que eu teria feito aquilo. Não foi mal-entendido, filho.
Cancelei porque não faz sentido eu pagar um carro para alguém que não me quer nem no Natal. Pai, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O carro é uma coisa, o Natal é outra. A voz dele subiu de tom, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que tinha toda a atenção dele. Tem tudo a ver, André. Tem tudo a ver, sim. Durante 2 anos eu tirei da minha aposentadoria para pagar esse carro. R$ 540 todo mês, religiosamente. Dinheiro que eu podia estar gastando comigo, com minha saúde, com coisas que eu preciso. Mas, pai, eu nunca pedi para o senhor cancelar. Agora ele estava claramente nervoso. Podia imaginar ele andando pela casa, passando a mão no cabelo, como fazia desde pequeno quando estava ansioso. Você não pediu para cancelar, mas também nunca pediu para eu continuar pagando. Na verdade, você nunca mais nem mencionou o assunto. Era como se fosse uma obrigação minha, não um favor que eu estava fazendo. Pai, vamos conversar direito. Estou indo aí agora. Antes que eu pudesse responder, ele desligou. Sentei na poltrona e fiquei esperando. Sabia que essa conversa seria difícil, mas precisava acontecer. Havia chegado a hora de ele entender que as ações têm consequências, que não dá para tratar as pessoas como descartáveis. Uns 20 minutos depois, ouvi o barulho do carro parando na frente de casa. Mas dessa vez, não era o som potente do Civic. Era o barulho cansado do Corsa velho, que ele teve que pegar emprestado da Fernanda depois que entregou o outro carro na concessionária. Isso me deu uma satisfação que eu não esperava sentir. André entrou pela porta da frente sem bater, como sempre fazia. Mas dessa vez estava diferente. Estava visivelmente agitado, com a camisa amarrotada, cabelo desarrumado. Pai, o senhor tem que resolver isso. Eu preciso daquele carro. Tenho compromissos de trabalho, preciso buscar as crianças na escola. Ele falava rápido, quase sem respirar. Me levantei devagar da poltrona, olhei bem nos olhos dele. André, senta aqui. Vamos conversar como homens. Ele hesitou, claramente preferindo ficar em pé, no controle da situação. Senta, filho. Desta vez não foi um pedido. Ele se sentou na ponta do sofá, inquieto. Eu voltei para a poltrona e respirei fundo antes de começar a falar. Você sabe quantos natais eu passei sozinho na minha vida? Ele me olhou confuso, como se não entendesse a relevância da pergunta. Nenhum, André. Nenhum. Mesmo quando eu era solteiro, sempre tinha alguém que me convidava. Mesmo quando seus avós morreram, sempre teve família, sempre teve gente que me queria por perto. E agora, aos 68 anos, depois de trabalhar 40 anos para dar o melhor para você, depois de pagar suas despesas, depois de estar pagando seu carro há 2 anos, você me diz que eu não sou bem-vindo no Natal? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. André ficou me olhando por uns segundos, como se estivesse processando o que eu tinha falado. Então ele suspirou e passou a mão no rosto, daquele jeito cansado que eu reconhecia desde a adolescência dele. Pai, o senhor está misturando as coisas. O carro é uma coisa prática. O Natal é uma questão familiar complicada. Complicada como, André? Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Explica para mim o que é complicado em ter o pai na mesa do Natal. Eu bebo demais, falo alto, conto piada sem graça, brigo com alguém. O que exatamente eu faço que incomoda tanto vocês? Ele abaixou a cabeça, mexeu nos dedos, procurou palavras que não vinham. Não é isso, pai. É que as coisas mudaram. As crianças cresceram, têm outros interesses. A Fernanda fica estressada com muita gente em casa. Sempre a Fernanda. Sempre a desculpa da Fernanda. André, olha para mim. Ele ergueu os olhos e pela primeira vez em muito tempo eu vi neles o menino que eu criei. Você acha que eu sou burro? Você acha que eu não percebo que isso não tem nada a ver com a Fernanda estressada ou com as crianças? Ele tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Isso tem a ver com você ter vergonha de mim. Vergonha do seu pai velho, viúvo, aposentado. Vergonha de ter que explicar para os amigos da Fernanda por que tem que cuidar do pai idoso. Vergonha de eu não ser mais aquele pai jovem que você se orgulhava de apresentar para as pessoas. As palavras saíam da minha boca como se alguém outro estivesse falando, mas eu sabia que eram verdadeiras. Isso não é verdade. A reação dele foi imediata, quase defensiva demais. Eu nunca tive vergonha do senhor. Mas a voz tremia, e eu conhecia meu filho o suficiente para saber quando ele estava mentindo para si mesmo.
Então me explica uma coisa, André. Quando foi a última vez que você me convidou para alguma coisa? Para um churrasco com os amigos? Para um aniversário? Para qualquer evento social que vocês tenham? Ele ficou quieto, claramente pensando, procurando alguma lembrança que justificasse a negação. E sabe quando foi a última vez que você veio aqui sem querer alguma coisa? Sem precisar de favor? Sem querer falar de dinheiro? Sem ter algum problema para resolver? O silêncio dele era mais eloquente que qualquer resposta. Pai, não é assim. Mas sua voz não tinha mais convicção. É assim sim, André. E sabe o que é pior? Eu deixei. Eu aceitei. Fiquei feliz só de poder ajudar. Só de ainda ser útil para alguma coisa na sua vida. Mesmo quando você só aparecia aqui quando precisava de alguma coisa. Me levantei da poltrona e fui até a cômoda onde eu guardava algumas fotos. Peguei uma do último aniversário da Fernanda, uns 6 meses atrás. Lembra dessa festa? 40 pessoas. Amigos do trabalho dela, vizinhos, parentes de longe que vocês quase não veem. Todo mundo foi convidado. Mostrei a foto para ele. Cadê eu nessa foto, André? Ele olhou para a foto e eu vi o momento exato em que caiu a ficha. Pai, é que era uma festa pequena, íntima. Mais uma mentira que nem ele mesmo acreditava. 40 pessoas, André. 40. Mas não tinha lugar para o pai que está pagando o carro que você usou para ir buscar o bolo da festa. Guardei a foto e voltei para a poltrona. E sabe o que eu fiz quando você não me convidou? Nada. Fingi que não me importava. Fingi que entendia. Pai, o senhor está sendo injusto. Ele tentava recuperar o controle da conversa, mas eu não ia deixar. Injusto, André? Sabe o que é injusto? Injusto é eu descobrir por acaso pela vizinha que meu neto Mateus ganhou uma medalha na escola e vocês foram comemorar no restaurante. Sozinhos, sem nem me contar. Vi o rosto dele mudar de cor. Ele tinha esquecido completamente desse episódio ou achava que eu não sabia. Injusto é eu saber que vocês foram passar um fim de semana na praia no mês passado. E eu só fiquei sabendo porque vi as fotos que a Fernanda postou no Facebook. Minha voz estava firme, mas por dentro o coração estava aos pedaços. Pai, foram coisas de última hora. Mais uma desculpa fraca. André, para de mentir. Para de mentir para mim e para de mentir para você mesmo. Me inclinei para a frente, olhando bem nos olhos dele. Vocês me excluíram da vida de vocês há muito tempo. A diferença é que agora vocês foram honestos sobre isso. Não é verdade. Mas sua voz saiu como um sussurro. Então me explica por que, em 2 anos pagando esse consórcio, você nunca me perguntou se estava pesado para mim? Nunca perguntou se eu estava precisando desse dinheiro para outra coisa? Nunca ofereceu para dividir o valor comigo? Cada pergunta era como uma facada, eu sabia. Mas eram perguntas que precisavam ser feitas. Eu achei que o senhor estava bem financeiramente. Ele tentava se justificar, mas até ele sabia como aquilo soava. André, eu sou aposentado. Ganho 2.000 e pouco por mês. Você acha que R$ 540 não fazem diferença no meu orçamento? Ou você nunca parou para pensar nisso? A realidade estava batendo nele como um trem. Pai, eu não pensei. Finalmente um pouco de honestidade. Não pensou porque não se importou em pensar. Porque era mais fácil aceitar a ajuda sem questionar, sem se sentir em dívida, sem ter que reconhecer o sacrifício que eu estava fazendo. Me recostei na poltrona, me sentindo mais cansado do que velho. E agora você quer que eu continue pagando esse carro para você ir e vir dos lugares onde eu não sou bem-vindo? Quer que eu continue me sacrificando para bancar a independência que vocês usam para me excluir? Ele abriu a boca para falar alguma coisa, mas eu não tinha terminado. Sabe qual foi o meu erro, André? Foi não ter percebido antes que vocês só me querem quando precisam de mim. Vocês querem o João que paga as contas, que resolve os problemas, que está sempre disponível. Mas não querem o João que envelhece, que fica sozinho, que precisa de companhia, que quer participar da vida da família. Levantei da poltrona e fui até a janela. Lá fora, a tarde estava caindo, e a rua estava cheia de gente voltando do trabalho, das crianças brincando, da vida acontecendo. Você sabe o que eu faço nos fins de semana, André? Fico aqui sozinho, vendo televisão, pensando em vocês, imaginando como estão os netos, se estão bem na escola, se cresceram, se mudaram alguma coisa no quarto. Me virei para ele, que continuava sentado no sofá cabisbaixo. E você sabe o que vocês fazem nos fins de semana? Vivem. Passeiam, se divertem, fazem planos,
constroem memórias sem mim, sempre sem mim. Minha voz falhou um pouco na última frase. Pai, não precisa ser assim. Ele tentava argumentar, mas sem convicção. Precisa sim, André. Precisa porque eu cansei de ser conveniente só quando convém para vocês. Cansei de ser o pai que vocês chamam quando precisam e esquecem quando não precisam. Voltei para a poltrona, me sentindo de repente muito, muito cansado. O consórcio está cancelado. O carro vocês se virem para pagar. E o Natal? Bem, o Natal vocês já decidiram que querem passar sem mim mesmo. Olhei para ele uma última vez. Agora você sabe que suas escolhas têm consequências. André ficou sentado ali no sofá por uns 5 minutos em silêncio absoluto. Eu via que ele estava processando tudo o que eu tinha falado, e pela primeira vez em muito tempo, parecia que as palavras tinham realmente chegado até ele. Quando finalmente levantou a cabeça, tinha lágrimas nos olhos. Pai, eu não sabia que o senhor se sentia assim. A voz dele saiu quebrada, diferente daquele tom defensivo de antes. Eu juro que não percebi que estava excluindo o senhor. Olhei para ele tentando decifrar se aquilo era remorso genuíno ou apenas o desespero de quem acabou de perder uma ajuda financeira importante. André, você tem 43 anos. Não é mais criança para não perceber as coisas. Me levantei e fui buscar um copo d'água na cozinha. Minha garganta estava seca de tanto falar, e eu precisava de um momento para organizar os pensamentos. Quando voltei, ele continuava no mesmo lugar, mas agora tinha o rosto enterrado nas mãos. Pai, deixa eu explicar uma coisa. Ele ergueu o rosto e eu pude ver que as lágrimas eram verdadeiras. A Fernanda, ela não tem nada contra o senhor. É que depois que a mãe morreu, ela fica desconfortável quando o senhor está por perto. Ela diz que o senhor fica muito triste, muito quieto, e isso deixa todo mundo constrangido. Sentei na poltrona e respirei fundo. Então o problema sou eu ficar triste pela perda da minha esposa de 35 anos? A ironia na minha voz era evidente. Vocês querem que eu finja que está tudo bem? Que eu chegue na casa de vocês dando risada, fazendo piada, como se nada tivesse acontecido? Não é isso, pai. Ele tentava explicar, mas eu podia ver que até ele mesmo não acreditava naquela justificativa. André, sabe qual é a verdade? A verdade é que a minha dor incomoda vocês. Minha solidão incomoda vocês. Minha velhice incomoda vocês. Tomei um gole de água e continuei. Porque quando vocês me veem triste, vocês lembram que um dia vocês também vão ficar velhos, também vão perder pessoas que amam, também vão precisar dos filhos. Pai, isso não é verdade. Mas sua voz não tinha mais força. Então me explica por que, quando eu estava mais precisando de vocês, logo depois que sua mãe morreu, foi exatamente quando vocês começaram a se afastar? A pergunta ficou no ar como uma acusação que ele não conseguiu rebater. Eu lembro do enterro da sua mãe, André. Você me abraçou e disse, pai, agora o senhor tem que vir mais para casa. Não pode ficar sozinho. Isso foi há 2 anos. Quantas vezes você me convidou para ir na sua casa desde então? Ele abaixou a cabeça porque sabia que a resposta era constrangedora. E sabe o que é pior? Não é nem o fato de vocês terem se afastado. É o fato de vocês terem me mentido sobre isso. Sempre com desculpa. Sempre dizendo que era temporário. Que logo as coisas voltariam ao normal. Me inclinei para a frente procurando os olhos dele. Mas nunca voltaram, André. E nunca iam voltar. Pai, mas agora pode voltar. Ele tentava uma reconciliação desesperada. A gente pode conversar, pode acertar as coisas. O senhor pode vir no Natal, sim. Balancei a cabeça lentamente. Agora eu posso ir no Natal? Depois que você me disse claramente que eu não era bem-vindo? Você acha que eu vou aceitar um convite por pena? Por chantagem emocional? Me levantei da poltrona e comecei a andar pela sala. Sabe o que vocês nunca entenderam? Que eu não preciso de vocês por dinheiro. Eu preciso de vocês por amor, por família, por companhia. Mas se vocês só me querem quando precisam de mim financeiramente, então não me querem de verdade. Parei na frente dele e olhei bem nos olhos. E eu cansei de fingir que isso não importa. André se levantou também, claramente agitado. Pai, vamos resolver isso. Eu vou conversar com a Fernanda, vou explicar para ela. Sempre a Fernanda. Até na hora de se reconciliar comigo, ele precisava da permissão dela. André, para. Minha voz saiu firme, definitiva.
Para de colocar a culpa na Fernanda. Ela é sua esposa, mas as decisões sobre seu pai você deveria tomar sozinho. Se você quer me ver, você me vê. Se você não quer, você não vê. Mas assume a responsabilidade pelas suas escolhas. Pai, não é tão simples assim. Ele tentava justificar, mas eu interrompi. É sim, André. É exatamente assim de simples. Quando você era criança e queria fazer alguma coisa que eu não aprovava, você fazia escondido ou enfrentava a situação, mas nunca deixou de fazer por causa de mim. Parei na frente da foto da nossa família no Natal de 2019. Agora você é um homem de 43 anos e está me dizendo que não pode me convidar para o Natal porque a esposa não aprova? A situação é diferente, pai. Mais desculpas. A situação é diferente porque agora sou eu que estou sendo rejeitado, é isso? Virei para ele com uma expressão que eu mesmo não sabia que tinha. Você sabe o que eu aprendi nesses 2 anos, André? Aprendi que família não é sobre obrigação, é sobre escolha. Todo dia a gente escolhe amar, escolhe estar presente, escolhe incluir ou excluir as pessoas. E vocês me excluíram, conscientemente. Não foi um acidente, não foi falta de tempo, não foi mal entendido. Foi uma escolha deliberada de me manter à distância. Sentei de novo na poltrona, me sentindo mentalmente exausto. Pai, mas eu quero mudar isso. A voz dele agora estava suplicante. Quer mudar porque perdeu o carro? Ou quer mudar porque finalmente entendeu o que fez comigo? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia, mas precisava ser feita. Ele ficou em silêncio por um tempo longo, claramente lutando com a própria consciência. Eu não sei, pai. Talvez as duas coisas. Pelo menos desta vez ele foi honesto. André, você sabe qual foi o momento em que eu tive certeza de que vocês não me queriam mais na família? Ele me olhou curioso, quase com medo da resposta. Foi no aniversário de 8 anos da Sofia. Vocês fizeram uma festa linda no buffet, convidaram todas as amiguinhas dela, os pais das amiguinhas, até alguns colegas de trabalho seus foram. Eu fiquei sabendo da festa pela própria Sofia, que me contou animada no telefone. Vovô, vai ter palhaço, vai ter piscina de bolinha. Minha voz falhou um pouco, lembrando da inocência da minha neta. Sabe o que ela me perguntou depois? Vovô, por que você não foi na minha festa? Vi o rosto do André se contrair de dor. Ele lembrava perfeitamente daquele dia. E sabe o que eu respondi para ela? Que o vovô estava doente. Menti para a minha própria neta para proteger vocês. Para não magoar uma criança de 8 anos com a verdade de que os pais dela não quiseram o avô na festa. Limpei uma lágrima que insistia em escorrer. Pai, naquele dia, ele tentou explicar, mas eu não deixei. Naquele dia vocês convidaram meio mundo, menos o avô da aniversariante. E sabem por quê? Porque vocês tinham vergonha de explicar para os outros pais quem era aquele senhor velho sentado sozinho no canto. A verdade doía, mas precisava ser dita. Desde aquele dia eu entendi qual era meu lugar na vida de vocês. Longe. Presente só quando necessário. Invisível quando conveniente. Olhei para ele uma última vez. E agora vocês querem que eu aceite um convite de última hora para o Natal? Como se nada disso tivesse acontecido? Me perdoa por tudo. Eu fui um filho ingrato, eu fui egoísta, eu fui covarde. Ele segurou nas minhas mãos, coisa que não fazia há anos. Eu não mereço o senhor como pai. Por um momento meu coração amoleceu. Era meu filho ali, de joelhos na minha frente, chorando como não via desde criança. O instinto de pai falou mais alto. Eu queria abraçar ele, dizer que estava tudo bem, que a gente ia resolver tudo. Mas tinha uma voz mais forte na minha cabeça. A voz da razão, a voz da dignidade que eu tinha perdido, e agora estava recuperando. André, levanta daí. Falei baixo, mas firme. Não precisa se ajoelhar para mim. Eu sou seu pai, não seu patrão. Ele se levantou devagar, mas continuou segurando nas minhas mãos. Pai, deixa eu arrumar isso. Deixa eu mostrar que eu mudei. Que eu entendi. Como você vai mostrar, filho? A pergunta saiu cansada, sem esperança. Vão me convidar para o Natal por pena? Vão me incluir nos passeios porque agora vocês se sentem culpados? Vocês acham que eu quero isso? Pai, mas tem que começar de algum lugar. Ele tentava argumentar, mas eu balancei a cabeça. André, eu tenho 68 anos. Não tenho mais tempo para relacionamentos falsos, para afetos forçados, para inclusões por obrigação. Soltei as mãos dele e me recostei na poltrona.
Se vocês tivessem que perder minha ajuda financeira para lembrar que eu sou família, então nunca fui família de verdade para vocês. Isso não é verdade, pai. A voz dele subiu de tom, quase desesperada. O senhor sempre foi importante para nós. Importante como, André? Como o tio rico que aparece no aniversário com presente caro? Como o avô que banca as despesas quando o dinheiro aperta? Como o João que resolve os problemas quando vocês precisam? Me levantei da poltrona e fui até a estante onde tinha algumas fotos dos netos. Sabe quando foi a última vez que você me procurou só para conversar? Só para saber como eu estava? Sem precisar de favor? Sem ter problema para resolver? Sem querer nada? Peguei uma foto do Mateus e da Sofia do ano passado. Você lembra? Ele ficou pensando e eu podia ver no rosto dele que não conseguia lembrar de nenhuma ocasião. Pai, A vida fica corrida, o trabalho... André, para de inventar desculpa. Coloquei a foto de volta no lugar. A verdade é que você só lembra que eu existo quando precisa de alguma coisa. Nos outros 360 dias do ano, eu sou um fantasma na sua vida. Não é assim, pai. Mas até ele sabia que estava mentindo. É assim sim. E sabe por que eu tenho certeza disso? Porque nos últimos 6 meses, desde que cancelei minha linha do celular por estar cara demais, você ligou quantas vezes no fixo para saber se eu estava bem? A pergunta dele ficou no ar, porque nós dois sabíamos a resposta. 0 vezes. 6 meses, André. 6 meses que vocês não sabiam nem se eu estava vivo ou morto. Se não fosse eu ligando de vez em quando para vocês, vocês nem saberiam se eu ainda existia. Minha voz estava firme, mas o coração estava em pedaços. Ele abaixou a cabeça, claramente envergonhado. Pai, eu achei que o senhor ia ligar se precisasse de alguma coisa. Mas eu liguei, André. Liguei várias vezes. Só que vocês sempre estavam ocupados. Sempre tinham alguma coisa mais importante para fazer do que conversar com o pai. Sentei de novo na poltrona, me sentindo muito cansado. Lembra da vez que eu liguei no seu aniversário? Você atendeu correndo. Disse que estava numa festa com os amigos e que depois ligava de volta. Olhei bem nos olhos dele. Isso foi em março. Ainda estou esperando você ligar de volta. Vi o rosto dele se contrair de dor. Ele lembrava perfeitamente daquele dia. Ou da vez que eu liguei porque estava passando mal, meio tonto, com a pressão alta. Você disse que estava numa reunião importante e que depois passava aqui para ver como eu estava. Respirei fundo antes de continuar. Você apareceu 3 dias depois, quando eu já estava bem. Pai, Ele tentou explicar, mas eu continuei. Sabe o que eu fiz nesses 3 dias? Fiquei com medo de passar mal de novo e não ter ninguém para me ajudar. Fiquei pensando se morreria sozinho aqui em casa e vocês só iam descobrir dias depois, quando sentissem o cheiro. A crueza das minhas palavras o fez estremecer. Pai, por favor. A voz dele estava quebrada. E você sabe como eu resolvi esse medo? Dei o telefone da Dona Maria, minha vizinha, para o farmacêutico da esquina. Pedi para ele me ligar todo dia às 18 horas para saber se eu estava bem. Um estranho, André. Um estranho se preocupa mais comigo do que meu próprio filho. Levantei e fui até a cozinha buscar um remédio para a pressão. Quando voltei, ele continuava parado no mesmo lugar, chorando em silêncio. Pai, eu não sabia. Não sabia porque não quis saber. Porque era mais fácil fingir que eu estava bem, que eu era independente, que eu não precisava de vocês. Tomei o remédio com um gole de água. Mas a verdade é que vocês é que não queriam precisar de mim para nada além de dinheiro. E agora que o dinheiro acabou, vocês descobriram que talvez seja conveniente ter um pai por perto de novo. Olhei para ele com uma tristeza profunda. Mas eu não sou conveniência, André. Eu sou gente. Eu tenho sentimentos, tenho necessidades, tenho dignidade. Pai, deixa eu provar que mudei. Ele tentava ainda, mas eu balancei a cabeça. Você quer provar que mudou? Então some da minha frente por uns tempos. Vai viver sua vida independente. Vai resolver seus problemas sozinho. Vai bancar suas próprias despesas. Minha voz saiu firme, definitiva. E se um dia você sentir saudade de mim de verdade? Se um dia você quiser minha companhia sem precisar de nada em troca, aí você volta. Mas pai, e se for tarde demais? A pergunta dele revelava o medo real. Que eu morresse antes da reconciliação. André, se for tarde demais, a culpa não vai ser minha. Vai ser de quem teve anos para valorizar o que tinha e escolheu não valorizar.
Me levantei e fui até a porta da frente, abrindo ela devagar. Pai, não me manda embora assim. Ele tentava uma última cartada. Eu não estou mandando você embora. Estou dando a liberdade que vocês sempre quiseram. A liberdade de não precisar fingir que se importam comigo. Segurei a porta aberta, esperando ele passar. E você sabe qual é a diferença entre nós dois, André? Ele parou no batente da porta e me olhou. Eu te amei quando você precisava de mim e quando você não precisava. Você só me ama quando precisa. Ele saiu devagar, olhando para trás várias vezes, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Quando chegou no Corsa velho da Fernanda, se virou uma última vez. Pai, eu te amo. Eu sei que você ama, filho, do seu jeito. Mas às vezes amor não é o suficiente. Às vezes, a gente precisa de respeito também. Fechei a porta devagar e encostei as costas nela. Pela primeira vez em 2 anos, desde que a Irene morreu, eu me senti realmente sozinho. Mas era uma solidão diferente. Não era a solidão de quem foi abandonado. Era a solidão de quem escolheu a dignidade. Capítulo 8. Passaram-se 3 semanas desde que mandei o André embora. 3 semanas de um silêncio que eu não sabia se era alívio ou agonia. Os primeiros dias foram os piores. Toda vez que o telefone tocava, meu coração disparava pensando que era ele. Mas nunca era. Era o farmacêutico fazendo a ligação diária. Era a Dona Maria perguntando se eu precisava de alguma coisa do mercado. Era até mesmo algumas ligações de vendedor. Mas nunca era meu filho. Aos poucos, fui me acostumando com essa rotina nova. Acordar sem a expectativa de receber notícias dele. Almoçar sem me perguntar como estavam os netos. Assistir televisão à noite sem imaginar o que eles estavam fazendo. Era uma sensação estranha, como se uma parte de mim tivesse sido amputada, mas ao mesmo tempo, havia uma paz que eu não sentia há muito tempo. Foi numa quinta-feira de manhã que tudo mudou. Eu estava no quintal regando as plantas da Irene, umas roseiras que ela plantou e que eu mantinha vivas mais por teimosia do que por jeito, quando ouvi uma voz pequena gritando na rua. Vovô! Vovô João! Era a Sofia. Minha neta estava parada no portão, toda arrumadinha com o uniforme da escola, mas com os olhos vermelhos de choro. Meu coração disparou. Larguei a mangueira e corri até o portão. Sofia, o que você está fazendo aqui, amor? Não era para você estar na escola? Abri o portão e ela se jogou nos meus braços chorando. Vovô, eu fugi da escola. Eu menti para a tia que estava passando mal e vim te procurar. Mas por que, minha filha? O que aconteceu? Peguei ela no colo, mesmo com meus 68 anos e as costas reclamando. Ela era pequena ainda, mas estava pesada, crescendo rápido demais. Vovô, por que você não vem mais na nossa casa? Por que você não foi no meu aniversário? Por que papai falou que você não quer mais ver a gente? As perguntas saíam entre soluços, e cada uma era como um punhal no meu peito. Levei ela para dentro de casa, sentei com ela no sofá. Sofia, quem disse que o vovô não quer mais ver vocês? Ela me olhou com aqueles olhos grandes, inocentes, cheios de confusão. Papai disse que você está bravo com ele, que você não quer mais ser nosso vovô. As palavras dela me deixaram furioso. Como o André tinha coragem de jogar a culpa em mim para uma criança de 9 anos? Sofia, escuta bem o que o vovô vai te falar, tá? Limpei as lágrimas dela com cuidado. O vovô nunca vai parar de te amar. Nunca. Você e o Mateus são o que eu mais amo nesse mundo. Ela parou de chorar e me olhou com atenção. Então por que você não vem mais? A pergunta simples de uma criança era mais difícil de responder do que qualquer acusação de adulto. Como explicar para uma menina de 9 anos que os pais dela me excluíram da família? Como contar que o pai dela me disse que eu não era bem-vindo no Natal? Como dizer que eles só me procuravam quando precisavam de dinheiro? Não dava. Uma criança não deve carregar o peso das complicações dos adultos. Sofia, às vezes os adultos brigam, mesmo sendo família. Mas isso não significa que paramos de nos amar. Peguei uma foto nossa do ano passado que estava na mesinha do lado. Olha aqui. O vovô está sorrindo com você. Esse sorriso ainda está aqui dentro. Toquei no meu peito. Mas eu sinto saudade do vovô. Ela falou baixinho e eu senti meus olhos marejarem. E o vovô sente saudade de vocês também. Todo dia. Toda noite antes de dormir, o vovô olha aquela foto de vocês na cabeceira da cama. Mostrei para ela a foto que eu sempre deixava no criado mudo. Vovô, você pode voltar a ir na nossa casa?
A esperança na voz dela era de partir o coração. Sofia, isso não depende só do vovô. Depende dos seus pais também. Tentei explicar sem jogá-la contra eles. Mas enquanto isso não acontece, você pode vir aqui sempre que quiser. Sempre. Ela ficou quieta por um tempo, processando. Então, do nada, perguntou: Vovô, é verdade que você parou de pagar o carro do papai? A pergunta me pegou desprevenido. Quem disse isso para você? Eu ouvi papai e mamãe conversando. Papai estava nervoso. Dizia que você estava sendo vingativo. Mais uma vez, o André jogando a culpa em mim. E mamãe falou que você sempre foi teimoso. Respirei fundo. Sofia, o vovô trabalhou muito tempo para conseguir dinheiro. Agora que estou aposentado, preciso cuidar melhor do meu dinheiro. Tentei explicar de um jeito que ela entendesse. É como você com a mesada. Você gasta com o que acha mais importante, né? Ela assentiu. E o vovô achou que tinha coisas mais importantes para gastar? Isso mesmo. Pelo menos uma pessoa na família tinha entendido. Ficamos conversando por mais uma hora. Ela me contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre um trabalho que tinha feito sobre profissões onde escreveu sobre mim. Eu escrevi que meu vovô é eletricista e que ele é o homem mais corajoso que eu conheço. Meu coração se apertou. Por que você acha que o vovô é corajoso, Sofia? Porque você trabalha com energia elétrica. Não tem medo de tomar choque. Ela falou com orgulho. E eu ri pela primeira vez em semanas. A inocência das crianças consegue transformar qualquer momento. Quando chegou a hora de levar ela de volta, liguei para a escola explicando que ela estava comigo e que eu levaria ela para casa. Durante o caminho de ônibus, ela ficou grudada no meu braço, como se tivesse medo que eu desaparecesse de novo. Vovô, promete que não vai sumir de novo? Ela me olhou com aqueles olhos suplicantes. Sofia, o vovô promete que sempre vai estar aqui para vocês. Sempre. Independente do que aconteça entre os adultos. E era verdade. Podia estar brigado com o André, podia ter me afastado por dignidade, mas meus netos não tinham culpa de nada. Quando chegamos na casa deles, André estava parado na porta, claramente preocupado. Quando me viu chegando com a Sofia, o alívio no rosto dele foi evidente. Mas também havia algo mais. Talvez gratidão, talvez constrangimento. Pai, obrigado por cuidar dela. A voz dele estava diferente, mais humilde. A escola ligou desesperada dizendo que ela tinha sumido. Ela veio me procurar. Falei simpeiramente. Estava com saudade. Sofia correu para dentro da casa, mas antes se virou e gritou: Vovô, não esquece de mim. Meu coração se partiu e se consertou ao mesmo tempo. André ficou parado na porta por um momento. Pai, podemos conversar? Não hoje, André. Olhei para ele com uma mistura de cansaço e firmeza. Hoje eu só vim trazer minha neta. Nada mais. Ele assentiu, respeitando meu espaço. Pai, só quero dizer uma coisa. Eu entendi tudo que o senhor falou naquele dia. E o senhor tem razão. Dei as costas e comecei a caminhar para o ponto de ônibus. Mas suas últimas palavras me alcançaram. Eu senti sua falta esses dias. De verdade. Não pelo carro, não pelo dinheiro. Eu senti falta do meu pai. Não me virei, não respondi. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez houvesse esperança. Capítulo 9. As palavras do André ecoaram na minha cabeça durante todo o caminho de volta para casa. Eu senti falta do meu pai. Não do homem que pagava as contas, não do avô que resolvia os problemas. Do pai. Pela primeira vez, ele tinha dito que sentiu falta de mim como pessoa, não como conveniência. Mas eu estava cansado de esperanças que se transformavam em decepções. Quantas vezes ao longo desses 2 anos eu não tinha me agarrado em pequenos sinais de que as coisas iam melhorar? Uma ligação mais carinhosa, uma visita não planejada, "como o senhor está?" mais genuíno. E sempre acabava voltando à mesma rotina. Eu disponível, eles distantes. Durante a semana seguinte, algo mudou. A Sofia começou a me ligar todos os dias depois da escola. Não no fixo, que ela não sabia o número, mas pedia para a mãe discar e falava comigo por alguns minutos. Sempre as mesmas perguntas. Vovô, como foi seu dia? Vovô, você almoçou direito? Vovô, você está tomando o remédio? Era engraçado e ao mesmo tempo tocante ver uma criança de 9 anos se preocupando comigo mais do que meu próprio filho adulto havia se preocupado nos últimos anos. Na 5ª ligação, depois que a Sofia desligou, a Fernanda ficou na linha.
Seu João, eu preciso pedir desculpas. A voz dela saiu hesitante, como se estivesse lutando contra o próprio orgulho. Eu sei que o senhor pode pensar que eu influenciei o André contra o senhor. E talvez seja verdade. Mas eu queria explicar uma coisa. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Nunca tivemos uma conversa de verdade, eu e a Fernanda. Sempre foi aquela educação de superfície, aquela cordialidade forçada que existe entre sogro e nora quando não há intimidade real. Quando a dona Irene morreu, o senhor mudou muito. Ficou mais calado, mais triste, e eu não sabia como lidar com isso. Ela pausou, como se estivesse procurando as palavras certas. Na minha família, a gente não fala muito sobre sentimentos, sobre morte, sobre essas coisas. Quando alguém fica muito triste, a gente meio que evita. E eu comecei a falar para o André que talvez fosse melhor dar um tempo para o senhor, deixar o senhor se recuperar sozinho. Eu achei que estava ajudando. A voz dela falhou um pouco. Mas agora eu vejo que era abandonando o senhor quando mais precisava da gente. Era a primeira vez que alguém da família assumia responsabilidade direta pelo afastamento, sem jogar a culpa em terceiros ou em circunstâncias. Fernanda, eu sei que você não fez por mal. Sei que vocês são jovens, que têm a vida de vocês para cuidar. Mas isso não justifica, seu João. Família é família. Não importa se está triste, alegre, doente ou saudável. Ela suspirou fundo. E eu queria que o senhor soubesse que a Sofia e o Mateus falam do senhor todos os dias. Eles sentem muita falta do vovô. E vocês? A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar melhor. Nós também, seu João. Nós também. Foi a primeira vez que ouvi sinceridade real na voz dela. A casa fica estranha sem o senhor. As crianças ficam perguntando por que o vovô não vem mais. E eu não sei mais o que responder. Depois que desligamos, fiquei pensando nessa conversa. Será que era possível mesmo que eles tivessem sentido minha falta? Será que não era apenas a falta da ajuda financeira, mas a falta de mim como pessoa, como presença na família? No sábado seguinte, estava cortando a grama do quintal quando ouvi uma batida no portão. Era o Mateus, meu neto de 12 anos. Ao contrário da Sofia, que sempre foi mais carinhosa e expressiva, o Mateus era mais reservado, mais parecido comigo na personalidade. Vovô, posso entrar? Ele estava sozinho, com uma mochila nas costas e uma expressão séria que não era normal para um menino da idade dele. Claro, meu filho. Você veio como? Sozinho? Abri o portão e ele entrou, mas não correu para me abraçar como a Sofia tinha feito. Ficou parado, meio desconfortável. Vim de ônibus. Falei para a mãe que ia na casa do amigo, mas vim aqui. Ele sentou no degrau da varanda e eu sentei do lado dele. Vovô, eu preciso te contar uma coisa. O tom dele era sério demais para um menino de 12 anos. Pode falar, Mateus. O que é que está acontecendo? Papai está muito estranho desde aquele dia que veio conversar com o senhor. Ele fica nervoso por qualquer coisa. Discute com a mãe. E às vezes eu vejo ele chorando no carro quando acha que ninguém está vendo. Mateus me olhou com aqueles olhos que já tinham uma sabedoria que não deveria existir numa criança. E a mãe fica falando que é culpa dela, que foi ela que falou para o papai se afastar do senhor. Ela fica chorando também. Ele mexeu na mochila e tirou uma folha de papel dobrada. Vovô, papai escreveu uma carta para o senhor, mas não teve coragem de entregar. Eu peguei da mesa dele. Peguei a folha com as mãos tremendo. Era a letra do André, meio apressada, com algumas manchas que pareciam ser de lágrimas. Pai, eu sei que não mereço nem que o senhor leia isso, mas preciso escrever. Faz mais de um mês que cancelou o consórcio. E eu ainda não consegui dormir direito nenhuma noite. Não por causa do carro, pai. Por causa do que eu entendi sobre mim mesmo. Eu virei o tipo de homem que eu sempre desprezei. Aquele que só valoriza as pessoas quando perde elas. Aquele que só percebe o valor do pai quando o pai não está mais disponível. Eu me tornei um filho ingrato. E a pior parte é que eu não percebi isso acontecendo. O senhor sempre foi meu herói, pai. Quando eu era pequeno, eu queria ser igual ao senhor, trabalhador, honesto, presente, mas em algum lugar do caminho eu me perdi. Talvez tenha sido o trabalho, talvez a pressão de sustentar a família, talvez apenas o egoísmo mesmo. Eu comecei a ver o senhor como uma obrigação, não como um privilégio. Comecei a pensar que suas ligações eram inconvenientes, suas visitas eram interrupções, sua tristeza pela mãe era um peso que eu não queria carregar.
Mas agora eu entendo que o senhor não estava sendo um peso. O senhor estava sendo um pai que precisava do filho. E eu falei como filho. Não sei se o senhor vai me perdoar um dia. Não sei se mereço ser perdoado. Mas quero que saiba que eu aprendi. Aprendi que família não é sobre conveniência. Aprendi que respeito é mais importante que amor. Aprendi que o Senhor me criou para ser um homem melhor do que eu me tornei. Se o Senhor me der uma chance, eu prometo que vou ser o filho que o Senhor merece. Não o filho que precisa do pai apenas quando convém, mas o filho que valoriza o pai todos os dias. Com todo amor e arrependimento, André. Quando terminei de ler, Mateus estava me observando. Vovô, papai escreve essa carta toda noite. Já vi ele fazer isso umas 10 vezes. Sempre amassa e joga fora. Essa eu peguei antes dele jogar fora. Dobrei a carta cuidadosamente e guardei no bolso. Mateus, por que você trouxe isso para mim? Porque eu vejo que papai está sofrendo, vovô. E você também está sofrendo. E eu e a Sofia estamos sofrendo porque vocês estão sofrendo. Ele me olhou com aquela seriedade de criança que já entende mais do que deveria. E eu acho que todo mundo que se ama não deveria sofrer assim. Vovô, o senhor pode perdoar o papai? A pergunta saiu simples, direta, como só uma criança consegue fazer. Olhei para meu neto, para aquele menino que estava tentando consertar o que nós adultos tínhamos quebrado. Mateus, o vovô nunca parou de amar seu pai, nem por um segundo. Mas às vezes amor não é suficiente. Às vezes a gente precisa de respeito também. E papai está respeitando o senhor agora? Porque ele fala de você o tempo todo. Fala que foi burro, que foi ingrato, que o senhor sempre foi o melhor pai do mundo. Mateus me olhou com esperança. Isso é respeito, né, vovô? Talvez fosse mesmo. Talvez aquela carta, aquelas lágrimas no carro, aquela mudança na postura do André fosse realmente respeito. Talvez ele tivesse realmente entendido. Mateus, vem aqui. Chamei ele para perto e o abracei forte. Obrigado por trazer essa carta. Obrigado por se preocupar com a família. Você é um menino muito especial. Então o senhor vai conversar com papai? A esperança na voz dele era palpável. Vou pensar, meu filho. Vou pensar. E era verdade. Pela primeira vez em mais de um mês, eu realmente ia pensar na possibilidade de uma reconciliação. Capítulo 10. Final. Passei o resto daquele sábado e o domingo inteiro relendo a carta do André. Cada palavra, cada frase, procurando sinais de que aquilo era mais uma manipulação, mais uma tentativa desesperada de me convencer a voltar a ajudar financeiramente. Mas por mais que eu procurasse, só encontrava sinceridade, dor genuína, arrependimento verdadeiro. Na segunda-feira de manhã tomei uma decisão. Liguei para a casa deles. Quem atendeu foi a Fernanda. Seu João, como está? A voz dela saiu aliviada, como se não esperasse que eu ligasse. Fernanda, você pode falar para o André que eu quero conversar com ele? Hoje à tarde, aqui em casa. Minha voz estava firme, mas meu coração estava disparado. Claro, seu João. Claro que pode. Ele vai ficar... Ela parou no meio da frase, como se não quisesse demonstrar o desespero do André. Ele vai ficar feliz. Às 3 horas da tarde, ouvi o barulho do Corsa velho parando na frente de casa. Desta vez, André não entrou direto. Ele bateu na porta e esperou eu abrir. Quando abri, vi um homem diferente do que tinha saído da minha casa um mês atrás. Mais magro, com olheiras, cabelo descuidado. Parecia que tinha envelhecido anos em poucas semanas. Pai. Foi só isso que ele conseguiu falar no primeiro momento. André, entre. Abri a porta e ele entrou devagar, como se estivesse pisando em terreno sagrado. Nos sentamos na sala, nos mesmos lugares de sempre. Eu na poltrona da Irene, ele no sofá. Mas desta vez o clima era completamente diferente. Não havia mais arrogância da parte dele, nem raiva da minha parte. Havia apenas 2 homens cansados, tentando encontrar um caminho de volta um para o outro. Pai, Ele começou a falar, mas eu levantei a mão. Antes de você falar qualquer coisa, André, eu preciso te contar como esses últimos 2 meses foram para mim. Ele assentiu e ficou em silêncio. Quando vocês me excluíram do Natal, algo morreu dentro de mim. Não foi só a tristeza de passar a data sozinho. Foi entender que eu tinha me tornado um estorvo na vida de vocês. Pai, isso nunca foi... Ele tentou interromper, mas eu continuei. Deixa eu terminar. Minha voz estava calma, mas firme.
Eu passei 40 anos da minha vida achando que ser um bom pai significava estar sempre disponível, sempre disposto a ajudar, sempre disposto a perdoar. E talvez tenha sido isso mesmo, quando você era criança, quando estava crescendo, quando estava aprendendo a ser um homem. Mas em algum momento, eu deveria ter parado de ser apenas o pai que dá e começado a ser o pai que também recebe. Recebe carinho, recebe visitas, recebe consideração. Me levantei da poltrona e fui até a foto da nossa família de 2019. Eu deveria ter cobrado mais reciprocidade, mais presença, mais valorização, mas não cobrei. E vocês se acostumaram a me ter como garantia, como uma coisa que estaria sempre ali, não importa como me tratassem. Virei para ele, que estava ouvindo cada palavra com atenção total. Até que um dia eu cansei. Pai, eu entendi tudo isso. Eu entendi e eu me odeio por ter feito isso com o Senhor. Agora era a vez dele falar. Esses últimos 2 meses foram os piores da minha vida. Não por causa do dinheiro, não por causa do carro, por causa da sua falta. André, tentei falar, mas agora era ele que pediu silêncio. Não, pai, deixa eu falar. Eu preciso falar. Ele se levantou do sofá e veio para mais perto. Eu descobri que o Senhor não era apenas conveniente na minha vida. O Senhor era essencial. E eu só percebi isso quando o Senhor não estava mais lá. Eu descobri que quando as crianças faziam alguma coisa engraçada, meu primeiro impulso era ligar para o Senhor para contar. Descobri que quando eu tinha algum problema no trabalho, pensava em pedir conselho para o Senhor. Descobri que nos fins de semana, a casa ficava estranha sem sua presença. Ele parou na minha frente e pela primeira vez em anos, eu vi lágrimas genuínas nos olhos dele. Pai, eu senti sua falta não porque precisava de alguma coisa. Eu senti sua falta porque o Senhor é meu pai, e eu amo o Senhor. E sobre o Natal, a voz dele falhou. Pai, foi a coisa mais estúpida que eu já fiz na vida. Eu estava com medo de que o Senhor ficasse triste na festa, que isso deixasse todo mundo constrangido. Mas a verdade é que eu estava com medo da minha própria inadequação em lidar com sua tristeza. Sentei de volta na poltrona, sentindo o peso dos anos e das emoções. André, você me machucou muito. Não foi só uma briga de família, foi uma rejeição profunda do que eu sempre tentei ser para vocês. Eu sei, pai. Eu sei e eu não espero perdão. Não espero que as coisas voltem a ser como eram. Ele sentou no chão, na minha frente, como fazia quando era criança. Eu só quero uma chance de ser um filho melhor, uma chance de mostrar que eu aprendi. Olhei para ele ali, sentado no chão da minha sala, e vi o menino que eu tinha criado. O menino que costumava se sentar exatamente assim quando queria conversar sobre alguma coisa importante. O menino que me chamava de papai com orgulho, que me apresentava para os amigos como seu herói. André, se eu der essa chance para você, tem que ser em condições claras. Minha voz saiu firme, mas não cruel. Eu não quero ser convidado para as coisas por pena. Não quero que me incluam porque se sentem culpados. Se vocês me quiserem na vida de vocês, tem que ser porque realmente querem. É o que eu mais quero, pai. Ele segurou na minha mão, coisa que não fazia há anos. Eu quero que o Senhor volte a ser parte da nossa família. Não o João que resolve problemas, não o vovô que paga as contas. O pai que eu amo, o avô que as crianças adoram. E sobre o dinheiro, André, porque eu não vou voltar a bancar suas despesas. Não porque sou vingativo, mas porque vocês precisam aprender a valorizar as coisas que conquistam sozinhos. Ele assentiu energicamente. Pai, eu não quero mais sua ajuda financeira. Quero sua presença, seu carinho, seus conselhos, suas histórias. Ele sorriu pela primeira vez. Quero que o Senhor venha nos domingos para almoçar. Quero que brinque com as crianças no quintal. Quero ouvir suas piadas sem graça que a mãe sempre reclamava. Pela primeira vez em meses eu sorri de verdade. Minhas piadas não são sem graça. São sim, pai. Sempre foram. Ele riu, e naquele riso eu vi meu filho de volta. Conversamos por mais 2 horas. Ele me contou como tinha sido difícil assumir para si mesmo que estava errado, como a Fernanda tinha aberto os olhos dele para o quanto eles tinham me magoado, como as crianças perguntavam por mim todos os dias. Quando ele estava saindo, se virou na porta. Pai, domingo tem almoço lá em casa. O senhor gostaria de ir? Olhei para ele, para aquele homem de 43 anos que tinha voltado a ser meu filho. Vocês têm certeza que me querem lá?
Pai, a mesa não é a mesma sem o Senhor. A sinceridade na voz dele era palpável. No domingo seguinte, voltei à casa deles depois de quase 3 meses. Quando cheguei, Sofia e Mateus me receberam como se eu fosse um presente de Natal atrasado. Abraços, gritos de alegria, 1000 perguntas sobre o que eu tinha feito todo esse tempo. Durante o almoço, senti algo que não sentia há muito tempo. Eu estava sendo incluído nas conversas não por educação, mas porque realmente queriam minha opinião. André me perguntou sobre um problema no trabalho. Fernanda pediu minha receita do molho de tomate da Irene. As crianças contaram sobre a escola, sobre os amigos, sobre seus sonhos. E quando anoiteceu e eu disse que precisava ir embora, a Sofia fez uma pergunta que resumiu tudo. Vovô, agora você vai voltar todo domingo? Olhei para André, que assentiu com um sorriso. Vou sim, minha filha. Agora o vovô volta todo domingo. Hoje, 6 meses depois, posso dizer que nossa família se reconstruiu sobre bases mais sólidas. André não é mais apenas meu filho que me procura quando precisa. Ele é meu filho que me liga para saber como foi meu dia. Fernanda não é mais apenas educada comigo. Ela me trata como parte da família que sempre deveria ter sido. E eu? Eu aprendi que às vezes é preciso ter a coragem de se afastar para que as pessoas percebam seu valor. Aprendi que amor sem respeito não sustenta uma relação. Aprendi que dignidade é mais importante que conveniência. Neste Natal que está chegando, pela primeira vez em 2 anos, vou estar na mesa da minha família. Não porque me convidaram por pena, não porque se sentiram obrigados, mas porque realmente querem minha presença. E sabem de uma coisa? Às vezes cancelar aquele consórcio foi a melhor decisão que eu já tomei na vida. Porque foi quando meu filho descobriu que não era apenas minha ajuda que ele precisava. Era do seu pai. Se você que está me ouvindo já passou por algo parecido, ou conhece alguém que passou, comenta aí de onde você está nos assistindo. E se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque família é a coisa mais importante que a gente tem, mas só funciona quando há respeito dos 2 lados. Obrigado por me escutarem. E lembrem-se, nunca é tarde para valorizar quem a gente ama.